Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a primeira edição do nosso giro de notícias dessa sexta-feira. Sextou e vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. O Vasco que jogou ontem em dose dupla, venceu as duas partidas, teve até taça, né? Teve até direito à taça no dia de ontem. A gente vai conversar aqui sobre isso, a gente vai atualizar todas as informações. No domingo tem Vasco em dose dupla de novo também, o Vasco joga pelo Carioca e também pela Série Rio de la Plata, mas principalmente nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre reforços e sobre Cuéllar, porque ontem o Emiliano Dias confirmou realmente que o Vasco quer o Cuéllar, que está aprovado ali por todo mundo e que depende da 777. Nas entrelinhas ele deixou claro que depende da 777. A gente vai falar sobre tudo isso aqui. Depois da vinheta, falaremos também sobre Orediano, que ontem jogou bem e que tem proposta e interesse, né, de um time dos Estados Unidos. Falaremos sobre o Adson também, reforço já fechado do Vasco. Tudo isso depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante. Conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like e se inscreveu, então ó, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da Mais Ágil. Você que quer adiantar o saque do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil. Aqui na descrição desse vídeo tem o link, você clica, é direcionado ao WhatsApp da Mais Ágil e lá você vai ser muito bem atendido, beleza? Se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma grana presa lá no seu FGTS e a Mais Ágil adianta o saque do FGTS para você. A Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, meus queridos, vamos lá. Ontem teve Vasco em dose dupla, né? Primeiro, o Vasco venceu no Campeonato Carioca por 2-0, jogando ali com a equipe alternativa, né? O Vasco fez 2-0 na equipe do Boa Vista, gols de Capasso e também do Leandrinho, né? Que foi o destaque positivo da noite, com toda certeza. Fez uma excelente partida do lateral esquerdo do Vasco da Gama e debutou com um golaço, né? Não foi um gol qualquer, não. Foi um golaço do Leandrinho na vitória do Vasco 2-0 contra o Boa Vista. Bom, terminou o jogo no Campeonato Carioca, o Vasco, já com a equipe principal, né, lá no Uruguai, entrou em campo contra o San Lorenzo, pela Série Rio de la Plata, né, um torneio amistoso realizado lá em Punta del Oeste, no Uruguai. E o Vasco também venceu. O Vasco venceu por 1-0 com um gol de Léo Pelé, né, gol de cabeça do zagueiro Léo Pelé. E esse jogo valia uma taça, né, valia o troféu Pablo Guinazú, que a Série Rio de la Plata premiou ali o vencedor. Então, no final do dia, ainda teve aí o Medel levantando a taça, é claro que de uma forma mais descontraída, né? Um torneio amistoso, mas ontem foi um dia que o Vasco teve 2 vitórias e um troféu. Lembrando que no domingo será o mesmo esquema, o Vasco vai jogar contra o Sampaio Corrêa, com a equipe sub-20, né, que está disputando o Campeonato Carioca, e logo depois, eu acho que em certo momento vai até coincidir, o Vasco vai estar em campo no mesmo horário. O Vasco vai jogar contra o Deportivo Maldonado lá no Uruguai. Bom, após a partida de ontem, quem foi para a entrevista coletiva foi o auxiliar técnico Emiliano Dias, que é filho, né, do Ramon Dias. Ele comentou sobre o jogo, disse que toda vitória serve para dar uma tranquilidade, mas não fugiu de perguntas sobre reforço. E claro, confirmou que a comissão técnica do Vasco quer o Gustavo Cuéllar. Primeiro, ele fala sobre reforços. Eu vou ler aqui o que disse o Emiliano Dias. Abre aspas para ele. Falar de nome é difícil. Estamos muito contentes com o time que a gente tem agora, mas todo mundo sabe que queremos reforçar e que temos que reforçar. Sei que Lúcio e Matos estão fazendo um trabalho impressionante. O grupo sabe e todo mundo sabe que nós precisamos reforçar. Fecha aspas. Então, deixou claro que para os objetivos do Vasco na temporada, o Vasco vai precisar reforçar, disse publicamente, né? Enfim, até colocando uma certa pressão em cima da direção do Vasco. E depois ele foi perguntado sobre o Cuéllar e confirmou realmente o interesse, né, no Cuéllar, e nas entrelinhas disse, olha, não depende da gente, depende lá, ó, da 777, da diretoria, depende deles trazer ou não o jogador. Abre aspas aqui para Emiliano Dias falando sobre o Cuéllar. O Cuéllar é um jogador que tem personalidade, é um jogador de seleção. Trabalhamos com ele e sabemos o que ele pode nos entregar. Tomara que venha para o Vasco.
é uma pessoa extraordinária, um grande profissional, mas não depende de nós. Fecha aspas. Colocou uma pressãozinha também para tentar essa contratação, né, do Gustavo Coedjar. Aparentemente, a comissão técnica quer muito mesmo o Gustavo Coedjar. Vai depender agora da direção, né, do Alexandre Matos, da 777, se conseguem trazer o jogador. Tendo mais novidades sobre o Coedjar, a gente vai trazer aqui no canal. E bom, hoje pela manhã teve trabalho pós-vitória, né? Os jogadores do Vasco fizeram um trabalho de recondicionamento físico lá no resort onde estão hospedados, né? Depois do jogo de ontem. Eu vou colocar aqui algumas imagens, né, do Vasco fazendo esse treino de recondicionamento físico. As imagens são do Lineker, através do canal Mário Coelho Vasco. Confira só. Elenco Cruz Maltino fazendo a recuperação da partida de ontem, né? Vitória sobre o São Lourenço por 1-0, gol do Léo Pelé. Para um recovery aqui, os jogadores trotando, né, em volta do gramado. Os jogadores estão fazendo essa recuperação, esse treino leve. A gente vai trazer para vocês, acompanhar todo o treinamento e levar mais detalhes. Clima aqui, céu aberto, cerca de 28 graus. Bem agradável, e os jogadores estão aí fazendo essa recuperação, trotando em volta do gramado. Bom, vamos mudar de assunto aqui agora, vamos falar de Orediano. Orediano que jogou ontem, deu uma assistência, né? O cruzamento ali pro gol do Capasso, fez uma boa partida, né? O Orediano, mas é um jogador que a informação que temos é que não deve prosseguir no Vasco para o restante da temporada de 2024. E a informação de hoje é a seguinte: o Cincinnati dos Estados Unidos está interessado na contratação de Luca Orediano. Recentemente, o Vélez tentou um empréstimo do Luca Orediano, mas sem sucesso devido ao alto salário do jogador. E o atleta possui ali uma oferta que a gente não sabe o valor do Cincinnati lá da Liga dos Estados Unidos. Então o destino de Luca Orediano pode ser o futebol dos Estados Unidos. Vamos aguardar se essa oferta vai agradar o Vasco. Enfim, vamos ter mais detalhes, né, sobre essa possível negociação. Mas tendo mais informações, a gente vai trazer aqui no canal. A informação aqui: o Cincinnati dos Estados Unidos tem interesse aí na contratação do Luca Orediano. Bom, cara, o Luca Orediano é um bom jogador. Se tiver a cabeça no lugar, se tiver focado, se adaptar, seria importante demais para o Vasco. Mas aparentemente, né, o jogador não conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro. Ontem eu até acho que ele fez uma boa partida contra o Boa Vista. Uma pena, né, que o Orediano não vai conseguir prosseguir no Vasco da Gama, mas tomara que o Vasco consiga pelo menos recuperar o dinheiro investido, né, no jogador. Bom, para encerrar, vamos falar de Adson. O Adson chega hoje, informação aqui do meu parceiro Canelas, lá do canal Mário Coelho Vasco. O Adson já está a caminho do Brasil e chegará no aeroporto do Galeão por volta das 18 horas do dia de hoje. O jogador dificilmente vai viajar para o Uruguai para os últimos 2 dias, né, de pré-temporada. A tendência é ele chegar no Rio de Janeiro e já iniciar um trabalho especial aqui no CT Moacir Barbosa antes da chegada do grupo principal. Realmente não faz sentido o jogador ir direto para o Uruguai para ficar só 2 dias lá, né? É melhor vir aqui para o Rio de Janeiro mesmo. E é isso, meus queridos. Essas são as informações que eu tinha para trazer nessa primeira edição. Volto mais tarde na segunda edição do nosso Giro de Notícias, beleza? Tamo junto então, um grande abraço, saudações vascaínas, deixa seu like, se inscreva, até a próxima, fui!